Vasco Lima Alfa. Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Então, senhores, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as pendências do CMA, que é uma particularidade que muitos futuros aviadores ainda não conhecem. Bom, mas antes vamos definir o que é a pendência do CMA. Bom, o CMA, primeiramente, é o Certificado Médico Aeronáutico, que é o documento que é necessário para você começar as suas aulas práticas no Aeroclube, as aulas de voo. Bom, ao final de toda aquela bateria de exames que você vai fazer no CMA, ao final você pode ter basicamente 3 resultados. Você pode ser aprovado se tiver tudo certinho, você pode ser reprovado se você tiver algum problema de saúde que não tenha tratamento ou correção, ou você pode ficar de pendência, que é quando você fica de reprovação, entre aspas, mas esse problema pode ser corrigido simplesmente em um espaço curto de tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se você tiver, por exemplo, uma cárie em um dos dentes, você vai ficar de pendência, pois isso você pode resolver simplesmente indo ali em uma consulta no dentista. Mais um exemplo, se você, por exemplo, sofreu um acidente de carro e ficou com alguma sequela muito grave, e isso deixou de algum modo uma sequela que delimite muito os seus movimentos, aí sim você vai ficar reprovado, pois isso provavelmente não vai ter uma correção. E um último exemplo, se você tiver, por exemplo, muito acima do peso e a consequência disso é que você está, por exemplo, com os níveis de colesterol e glicemia muito altos, aí depende muito, porque provavelmente você pode sim corrigir esse problema de saúde, mas não no espaço curto de tempo, que é o espaço de mais ou menos 30 dias que a pendência vai te dar de prazo. Bom, mas além do objetivo de informar o pessoal, eu estou fazendo esse vídeo especial sobre a pendência no CMA porque eu já fiquei 2 vezes de pendência no CMA. Primeiramente eu fui fazer o meu CCF, na época se chamava CCF, de segunda classe lá numa clínica aqui em São Paulo, aí ocorreu tudo bem nesse de segunda classe, só que quando eu fui tirar o meu inicial de primeira classe para o CMA aqui no RASP, que é o Hospital da Aeronáutica de São Paulo, eu fiquei de pendência pela primeira vez e consegui felizmente tratar. Aí recentemente quando fui renovar o meu CMA de primeira classe também no RASP, eu mais uma vez fiquei de pendência. Estou ficando especialista nisso. Em ambos os casos, as pendências não foram por causa de algum problema grave, indetectável ou coisa do gênero. Foram, na verdade, por causa de descuidos, vacilos, molecagens minhas. Bom, mas vamos aos detalhes para você conhecer as histórias e não fazer o mesmo. Quem mora ou voa aqui na cidade de São Paulo sabe que o RASP, Hospital da Aeronáutica de São Paulo, fica aqui do ladinho do aeroporto Campo de Marte, que foi onde eu fiz todo o meu treinamento de piloto privado. Então eu que costumava ir para o Campo de Marte através do metrô, eu sabia que do metrô até o Campo de Marte andando, eu levava ali mais ou menos 15 minutinhos. Então eu que nunca tinha ido no RASP até aquele momento, raciocinei assim: bom, se do metrô até o Campo de Marte eu levo 15 minutos, muito provavelmente do metrô até o RASP eu vou levar ali uns 20, 25 minutos no máximo. Vou até andando tranquilo e tudo mais. E naquela manhã, lá fui eu. Eu moro no litoral de São Paulo, eu tinha que chegar lá no Hospital da Aeronáutica entre 6h30 e 7h30 da manhã. Então lá fui eu, acordei de madrugada, peguei ônibus rodoviário, metrô, e desci lá na estação perto do aeroporto Campo de Marte às 7 horas mais ou menos. Então eu comecei andando, cheguei até o Campo de Marte ali depois de 15 minutos de caminhada, continuei avançando e procurando o RASP. Enquanto isso, o relógio estava ali andando. Deu 17 minutos, nada do RASP chegar. Deu 20 minutos, nada do RASP chegar. Deu 25 minutos, nada do RASP chegar ainda. Então eu fui acelerando o passo, olhando o relógio, acelerando o passo, olhando o relógio, porque eu tinha que chegar lá até no máximo às 7h30. E o resultado foi que eu cheguei lá às 7h27, totalmente cansado e ofegante, e ainda mais porque eu estava de jejum de 12 horas. E eu cheguei lá cansado e ofegante porque eu tive que literalmente ir correndo nos últimos 5 minutos para não chegar atrasado. Aquilo ali foi quase o treinamento para São Silvestre. E já lá no RASP, quando os atendentes, tenentes, oficiais e a lendária Dona Quitéria foram organizar o pessoal ali para começar os exames, né? Um dos primeiros exames que eles organizaram a fila da minha turma para fazer foi o eletrocardiograma, que é um exame no qual eles prendem uma porrada de fios no seu peito para medir, dentre outras coisas, a frequência do seu batimento cardíaco. E o meu coração estava mais acelerado que The Flash em escola de samba tomando Red Bull.
Então, no final daquele primeiro dia de bateria de exames, a tenente da junta médica me chamou e ela falou que os resultados do meu exame poderiam estar indicando um princípio de taquicardia. Só que ela, que como trabalha ali vários anos, né, ela me explicou que esse tipo de alteração pode se acusar quando a pessoa está muito cansada, como foi o meu caso, ou quando a pessoa está, por exemplo, muito nervosa, que também o coração da pessoa vai acelerar nesse momento. Então assim, ela me deixou de pendência, ela me deu ali um período padrão, que são 30 dias, para eu voltar lá com o resultado de um exame que se chama Holter de 24 horas, que é basicamente um eletrocardiograma portátil. Você vai ter que ficar 24 horas com um aparelhinho do tamanho de um radinho preso em você, e desse aparelho vão sair alguns fios que vão ficar colados no seu peito, monitorando seus batimentos durante 24 horas. E assim, através desse resultado, a médica vai poder ver se aquela aceleração é algo constante durante todo o dia, ou se aquela aceleração é só durante algum período, quando a pessoa está cansada ou nervosa. E assim, alguns dias depois, eu voltei lá com o resultado do Holter de 24 horas e fui felizmente aprovado. Mas vamos dar algumas dicas sobre esse primeiro caso agora. Se o hospital onde você vai fazer o seu CMA fica de algum modo longe de onde você vai descer do seu ônibus, do seu metrô, algo do tipo, tente ver se tem ônibus até lá, tente acertar alguma carona com os amigos se você não tiver carro, ou faça como eu fiz nas vezes seguintes, pegue um táxi. E se você vai fazer aqui em São Paulo, o táxi ali da estação Tietê até o RASP, Hospital da Aeronáutica de São Paulo, fica apenas R$12. E como eu disse, qualquer aceleração pode dar alguma alteração nesse tipo de exame, inclusive se você estiver nervoso, tenso ou com medo de todo aquele processo de exames. Então tente controlar isso e qualquer outra coisa que possa acelerar o seu coração antes desse tipo de exame. E mais uma coisinha, dependendo do local onde você vai fazer o seu CMA, os funcionários ali do hospital podem ficar indicando as suas turmas para qual exame, para qual sala vocês obrigatoriamente têm que ir, ou eles podem deixar vocês livres. Nesse caso, você pode escolher em que momento você vai fazer qual exame. Quando foi fazer o meu inicial lá no RASP, por exemplo, naquela época eles indicavam as turmas para fazer X exame em X momento. Já nessa segunda vez, quando eu fui fazer a minha revalidação, eles já deixavam o pessoal todos livres. Então, no caso, se você estiver livre para escolher qual exame você vai fazer, se você ver que você chegou cansado lá no local, tente escapar da radiologia num primeiro momento. Deixe esse para ser um dos últimos exames ali que você vai fazer. Porque você vai ficar em tantas filas até chegar a vez daquele exame que você vai aí ao longo do dia descansando mais um pouco. Agora, se você viu que você está tranquilo ali no momento que você chegou e no momento que você vai começar a bateria de exames, já faça de cara o exame da cardiologia, porque dependendo do ritmo do lugar, pode ser que ali no final do dia, 6 horas depois de andanças ali no meio do hospital, você já esteja um pouquinho mais cansado. Então, tudo certo? Bom, agora vamos para a minha segunda aventura de pendência no CMA. Meses antes de eu ir renovar o meu CMA de primeira classe, eu estava ali fazendo uma consulta periódica no meu oftalmologista aqui do meu convênio. Então eu falei para ele: olha, querido oftalmologista, eu estou tendo uns pequenos problemas e dificuldades em enxergar pequenos objetos de muito longe, principalmente quando estou em um ambiente com pouca luz. E eu perguntei ao Dr. Google e vi que isso talvez possa ser astigmatismo. E com isso ele me levou ali em um aparelho para examinar os meus olhos. Não foi naquele aparelho que tem 1 zilhão de lentes para testar óculos, foi em outro. E através daquilo ele me falou: olha, você tem realmente um grauzinho de astigmatismo, mas não se preocupe, isso não vai ser problema em nenhum exame oftalmológico que você fizer, fique tranquilo. Filho da mãe. Bom, e ali um tempinho depois, lá fui eu no RASP renovar o meu CMA de primeira classe. E novamente, acordei de madrugada, peguei ônibus local, ônibus rodoviário, metrô. Dessa vez peguei um táxi e fui lá pro CMA. De cara eu fiz logo o eletrocardiograma, só para garantir, né? E por ironia do destino, deixei o oftalmologista por último. Até aquele momento, todos os outros exames que eu havia feito estavam tudo ok, faltava apenas o oftalmologista. Então chegou a minha vez, eu sentei lá na cadeira, a tenente apagou a luz, pouca iluminação. Ela projetou uma série de letras, ali é um painel que ficava ali a mais ou menos uns 5, 6 metros de distância. E dentre as letrinhas tinha algumas letras minúsculas, objetos pequenos, justamente todo o ambiente que me dificultava. E o resultado foi óbvio, eu consegui enxergar todas as letras, menos as últimas que são as menorzinhas. A atendente foi até que paciente, deixou eu tentar ali umas 4 vezes, mas eu realmente não conseguia enxergar. Então, mais uma vez, fiquei lá de pendência mais 30 dias para voltar lá com o resultado. Então, nesse caso, eu teria que voltar lá com a receita do óculos, ou com óculos propriamente dito,
ou com algum documento, com algum laudo que atestasse a minha deficiência e afirmasse que eu estava procurando ali alguma lente corretiva. Então saí do RASP naquele dia já ligando para o meu convênio para marcar uma consulta com outro oftalmologista, enquanto, é claro, eu abençoava até a 5ª geração daquele outro oftalmologista que afirmou que eu passaria em qualquer exame. Bom, agora dicas sobre esse segundo caso de pendência. Como eu já citei aqui algumas vezes, você vai ter apenas 30 dias para voltar lá para resolver a sua pendência. Portanto, se você tem convênio médico como eu, saia do hospital ou da clínica já ligando para o seu plano para marcar uma consulta. Porque quem tem plano de saúde hoje em dia sabe que é muito fácil e rápido marcar consulta. Nesses dois casos, por exemplo, eu tinha ali 30 dias para voltar, certo? E graças ao sistema de agendamento do meu convênio, na primeira vez eu voltei lá no dia 28 desses 30 dias e na segunda vez eu voltei no dia 27 desses 30 dias, ou seja, bem ali no limite. Então é isso, senhores, esse foi o episódio sobre pendências no CMA. Espero que esse episódio tenha sido útil para vocês de algum modo. E como sempre, pilote um livro, leia um avião, evite correr maratonas e nunca se esqueça de ter mais agilidade.